Fala pessoal, tudo bem? Estamos em mais um podcast. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que estaria pertinente em todo o mercado, que é a comunicação SIP. O que esse nome, traz de revolucionário no mercado da comunicação condominial? Antes de mais nada, quero agradecer a presença desses dois participantes aqui, o Emerson, nosso gerente de segmento em controle de acesso, e o Durval, nosso analista de comunicação. Com esses dois, a gente vai trazer um bate-papo bem descontraído para falar para vocês sobre o que é o protocolo SIP, para que ele serve, onde que a gente aplica, onde que a gente utiliza e como utilizar esse tipo de protocolo. Durval, seja muito bem-vindo, obrigado por ter vindo ao nosso podcast. E agora, SIP, o que é o SIP em si? O que é essa sigla SIP e o que ele faz? O SIP é muito simples, né? Às vezes a gente tem aquele medo de trabalhar com o protocolo SIP porque a gente não entende muito bem como é que ele funciona, como é que ele trabalha, mas ele basicamente é um protocolo que controla, inicia e encerra sessões de chamadas na internet. A gente utiliza o VoIP como uma tecnologia de voz sobre IP, a gente conseguir conversar através da internet, passar voz, passar vídeos através da internet, e a gente utiliza o protocolo SIP para padronizar isso. Então ele é um protocolo que ele inicia a sessão de chamadas, As sessões que a gente chama, que o Session Initiation Protocol, as sessões são as chamadas que a gente consegue controlar na internet. E o que são essas chamadas, O que entrega essas chamadas? No caso que a gente está falando aqui, que os faciais da Intelbras, hoje eles trabalham com esse protocolo SIP, Então eles têm essa comunicação, é áudio e vídeo, mas como é que funciona? Exatamente, áudio e vídeo. O SIP ele trabalha com perguntas e respostas. Então, por exemplo, se eu quero conversar com o Emerson, eu faço um convite para ver se o Emerson está ocupado, se ele está disponível para conversar comigo. Então, o SIP ele vai lá e faz aquele convite primeiro. O Emerson vai lá, vai verificar se ele está disponível e já informa alguns parâmetros que ele está disponível também para conversar. Por exemplo, com codec, DTMF. Ele faz algumas negociações comigo para a gente ver se a gente vai conseguir se entender. Uma vez que o Emerson vai lá e dá o ok para mim, eu vou lá e atendo essa chamada, eu faço essa chamada para ele e ele atende e a gente começa a conversar. Aí entra outro protocolo em ação, o RTP. O RTP é o responsável por controlar a mídia. Então ele vai começar a transmitir o áudio, ou a voz, ou o vídeo, que seja, entre os nossos dois pontos de comunicação. Então o protocolo ele é muito simples, ele faz perguntas e respostas, se a outra pessoa tiver ok, ela atende aquela ligação e a gente começa a trafegar voz e dados sem problema nenhum. Bacana, isso está mudando, a comunicação as formas de comunicação no condomínio, que vale lembrar, antigamente como é que era, Emerson? Tinha o par metálico que a gente tinha, até hoje tem, a comunicação condominial analógica, nossas comuniques, nossas CPs, então tinha que ter uma infraestrutura gigantesca, dependendo da quantidade de apartamentos, para ter a comunicação ponto a ponto, só que com cabo entre a central e o apartamento, entre a central e a portaria. Como é que é essa mudança no mercado, Emerson? Legal, bom, voltando um pouquinho, mas a gente fala voltando um pouquinho, mas ainda é muita realidade nossa, Márcio? A gente ainda vê muitos condomínios, que o pessoal coloca o cabo lá e temos um sistema analógico, operando ali. O sistema analógico, você liga ele, conecta ele e ele faz aquele ABC que ele sempre faz, Ele não consegue ir muito além. Um exemplo, por exemplo, centrais de portaria, hoje, nós praticamente não temos mais linhas telefônicas, mas a rota de saída de ligações, transferências de chamada, alguns anos atrás, era muito usada linha telefônica. Então, ligava no apartamento, e poderia se fazer um desvio, ou vir uma chamada de fora para dentro do prédio através da linha telefônica, mas tudo isso sobre uma estrutura física, um par metálico, que está ali definido para fazer o áudio, ponto. O SIP ele vem para dar um boom de benefícios. O primeiro ponto é que você comuniza o cabo, você usa um único cabo. Essa questão do protocolo, a gente fala muito protocolo, mas se a gente for podendo trazer de uma outra forma também, como a língua que os equipamentos se entendem, como se fosse o português que os equipamentos falam entre eles, ou o inglês, dá para fazer uma analogia assim também. Então, se eu estou falando a mesma língua, eu me entendo e consigo desempenhar funções, fazer coisas ali, Então, a gente sai de um mundo que ele é mais fechado, mais limitado, que eu passo apenas áudio, E venho para um mundo que eu posso passar só áudio se eu quiser, posso passar áudio e vídeo, posso conectar dispositivos de controle de acesso, câmeras, que também tem essa interface de áudio. Então a gente consegue, na prática, aumentar a segurança, entregue ali no condomínio, por exemplo.
Além de diminuir a infraestrutura, Exatamente. aumenta a segurança e aumenta a qualidade. Eu lembro que, até hoje, né, como a gente utiliza, às vezes tem muito ruído na própria chamada, né? Vai fazer uma chamada, tem um ruído, tem uma manutenção, uma alta manutenção desses cabeamentos também. Eu lembro que tinha um condomínio antigamente que eu morava, que às vezes, dependendo quando eu pegava o monofone, dava para ouvir até uma rádio no fundo, né? E não era do condomínio, era uma rádio de longe. Pode acontecer. E tem-se também a questão do sigilo, né? Com o IP não tem nada disso, não tem ruído, não tem interferência, não tem uma perda de sigilo na chamada, né? Você consegue controlar muito mais, né? Porque você digitaliza o áudio, digitaliza o vídeo, e quando você digitaliza, você consegue tratar mais. No analógico, ele tem alguns recursos, mas são recursos que dependem, às vezes, mais do hardware, né? Da localização do microfone no equipamento, por exemplo. Né? E dá também, Márcio, se a gente tiver um bom sistema, né? Mesmo que tenha um sistema analógico lá, eu consigo entroncar ele, se ele estiver em boa operação, o cabo estiver em boas condições, eu consigo entroncar ele num sistema IP para falar via SIP. Eu consigo trafegar áudio, né, de IP para analógico para IP também, usando, por exemplo, um gateway, né, que a gente tem alguns ATAs aí, modelos Intelbras e da parceira nossa, né, empresa do grupo, a Comp também, né? Então, se o analógico ele tiver em boas condições lá, a gente também consegue fazer esse entroncamento e fazer a comunicação fluir, né, de um mundo para o outro também. Isso facilita bastante o retrofit, né? Exatamente. Muitos cenários hoje analógicos, eles tendem a querer sair dessa parte analógica para não ficar mais com aquele cabeamento denso, né? Aquela quantidade de cabo ali passando para cada apartamento. Hoje, a gente permite isso através de uns gateways, por exemplo, a pessoa conseguir migrar um pouco mais para a parte IP. Então você que está assistindo a gente, né, atende condomínios têm comunicação analógica, pode aproveitar a própria infraestrutura que ele já tem, né, trazer o seu cliente para o mundo IP sem dar aquele impacto, né, de trocar toda a infraestrutura, todo o cabeamento, todos os equipamentos. Eu consigo utilizar um monofone analógico e um controlador de acesso facial já IP lá na portaria, utilizando somente um dispositivo a mais, no caso, além do facial, mais o gateway, a gente consegue fazer já essa interligação. Exatamente, a gente consegue, né? E eu diria que é a melhor relação custo-benefício, né? Para você fazer com que o condomínio dê o primeiro passo para dentro do mundo IP. Eu troco só o equipamento da frente, né? Entronco ele digitalmente através de um ATA na central de portaria, e ali opera de forma transparente, né? Inclusive nós fizemos um trabalho na central de portaria que você consegue exportar todos os apartamentos de lá para o facial, por exemplo, né? E aí aquele facial que está ali entregando já mais segurança, que está levando um áudio, mas ele pode levar um áudio e vídeo, por exemplo, para uma chamada para um aplicativo com um desvio, por exemplo, porque aquela câmera que está ali fazendo facial já é uma câmera que serve para vídeo porteiro, né? É uma câmera. Isso que muda também totalmente o visual do condomínio. Exatamente. Né? O condomínio fica mais moderno, né? O cliente, quando entra ali, mas o condômino, quando entra no seu condomínio, vê aquele controlador facial, ele se sente mais seguro, né? Ele sente mais segurança, tem um visual bem mais moderno no seu prédio, né? E a gente falando também de modernização, né? A gente pode trazer também a transferência de chamadas para aplicativo. Às vezes eu tô lá com meio analógico, faço solução híbrida, né? E mesmo assim eu consigo ter também um acesso via aplicativo para atender aquela ligação, mesmo tendo a solução analógica dentro do meu apartamento, mas lá na minha portaria eu já tenho uma solução IP para fazer essa comunicação. Exatamente, a flexibilidade do SIP, ela permite muito isso, né? Eu ter na palma da minha mão o aplicativo que funciona lá com o meu condomínio, para atender as minhas chamadas lá do meu condomínio e ver quem está tentando, por exemplo, entrar, quem está querendo me visitar na minha casa. Então, hoje a gente trabalha tanto com centrais IP físicas, tanto com centrais na nuvem. Então, isso também dá uma possibilidade também do síndico, né? Poder trabalhar com estilos diferentes também no seu condomínio. Se ele quer implementar o SIP, quer começar a dar o passo para essa tecnologia, ele pode implantar ali tanto uma central física quanto uma central em nuvem. E isso vai depender do estilo dele. Se ele gosta mais de ter o controle, né, do cenário dele, cenário mais de hardware, né, ele vai conseguir dar manutenção, ele mesmo visualizar como é que está sendo usado aquele equipamento. E se ele precisar terceirizar isso, ele também pode usar nossas soluções também da Intelbras, que são em nuvem e também vão atender muito bem se ele não tiver nenhum tipo de mão de obra para atender esse tipo de manutenção. Emerson, e hoje
todos os faciais Intelbras, eu sei que a nova linha, né, novos faciais da família SS já nascem com o SIP integrado, né? E agora toda a família de facial, inclusive a parte condominial, né, a família SVIP 2000, também todas elas se conversam, é isso? Márcio, agora tudo fala com tudo, né? A gente, com essa padronização, a gente simplifica primeiro a venda, né? Porque você consegue combinar equipamentos de formas mais variadas, né? Então você simplifica a venda, você simplifica a oferta de produto, porque eu posso ter um facial lá na frente, uma central de portaria com TDMI, e naquele facial também ter, por exemplo, uma tela IP. Então você já, a partir do momento que você coloca um facial lá na frente, que já tem o protocolo SIP, né? E aquele protocolo ele pode entroncar através de um ATA para a central de portaria atendendo o TDMI, mas pensa bem, você já começou a fazer uma mini rede IP na frente do prédio, então você deriva dali mais um cabo, você consegue ter uma tela na guarita. Então agora o porteiro ele atende, vê quem está lá fora, consegue navegar em câmeras antes de decidir de abrir o portão para ver se não tem alguém nas esquinas, por exemplo, às vezes é um prédio de esquina, né, tem mais risco, e depois ele vai lá na própria tela e consegue fazer a abertura da porta, por exemplo, para um visitante, né? E da mesma forma um morador. Né, a tela que está ali pro porteiro, ela pode estar lá dentro do apartamento, né? E a flexibilidade é tanta, porque aquela pessoa que ama o TDMI, né? Eu gosto do TDMI, não quero abrir mão do TDMI, ela pode ficar. Agora, aquele apartamento que ele quer investir um pouco mais, ele consegue ter a tela lá, e obviamente ele tem mais segurança, né? Ele vai ver quem está lá fora, ele vai navegar nas câmeras, né? E além de segurança, comodidade, né? Eu cheguei em casa e minha esposa não está lá. Né? Sabe onde que ela tá? De repente eu navego lá e vejo que ela tá lá no playground com as minhas filhas, né? E perfeito, estão lá, vou tomar meu banho, daqui a pouco elas chegam e tá tudo bem. Então gera uma simplicidade, uma escalabilidade ali para você montar o projeto de diversas formas. Eu quero 100% IP? Eu consigo. Eu quero mesclado? Eu consigo. Eu quero ter terminais só com áudio e telas que tem áudio e vídeo? Eu consigo. Né? Tudo isso proporcionado pela padronização desse protocolo que a gente chama de SIP, né? Uma língua comum entre esses equipamentos que tem áudio e que tem vídeo, né, entre eles. No caso, a parte híbrida eu acho sensacional, porque uma revenda ou um integrador que está ali começando a mudar aquele condomínio, vamos modernizar, trazer um condomínio para IP, ele consegue aos poucos, né? O morador que quer botar tela, tem lá a tela no apartamento, legal, né? Você consegue adicionar até 32 câmeras numa tela do próprio condomínio, monitorar do seu apartamento, todo o seu condomínio, se você quiser, né, as câmeras disponíveis, você consegue fazer isso também. E os acessos, né? Toda a facilidade do acesso que um facial tem, acesso via tag, até a face, biometria que tem no facial também, QR Code para visitante, né? Que eu posso gerar um QR Code, ir lá apontar para o facial e fazer a liberação de acesso. Então, o protocolo SIP, ele abre oportunidades não só de comunicação de áudio e vídeo, mas também de facilidade no acesso, né? Tanto para moradores quanto visitantes. Isso, e o benefício, ele é tanto para o prédio que quer se autogerenciar, que a gente chama de condomínio autônomo, né? Fazendo a liberação, de repente aquele condomínio ele quer contratar um serviço de ligação, né? Usando algum aplicativo de mercado, nós temos também um aplicativo Intelbras ali, né? Dá liberdade para que aquele prédio vá montando a solução dele, né? Saindo de um mundo mais local, daqui a pouco fazendo um desvio chamado para um smartphone, através de um softphone, e dali a pouco pode inclusive implantar, né, uma portaria remota, porque os equipamentos já estariam preparados para isso, né? O protocolo SIP é a base da segurança para uma empresa que presta serviço de portaria remota, por exemplo. Porque você não fala com quem está lá na frente, você não consegue iniciar nenhum processo de abertura ou de não abertura, né, de recebimento de encomenda. Então, a comunicação é a base da segurança nesse sentido, né? Você prepara o prédio para a condição que ele quiser trabalhar futuramente, porque está tudo padronizado ali, IP, e com o protocolo todo igual para todos os equipamentos.
Bacana, isso eu achei legal, né? O condomínio tem que se comunicar. Comunicação é tudo, inclusive para um condomínio, dependendo pequeno, médio, grande porte. Quanto maior o condomínio, melhor tem que ser a comunicação. Eu achei legal essa função que os faciais têm na família SS também, em termos de segurança, né? Que é a função de chamada Picture in Picture, que a gente fala, a PIP, que eu consigo ver o atendente de uma portaria remota, né? Que está lá me atendendo, ele está lá com uma câmera nele dentro de uma central, e eu chego de visitante num condomínio, eu consigo ver o atendente me vê. Isso traz essa sensação de segurança, né? Às vezes estou na frente do condomínio ali, não é um local muito seguro, ou é à noite, eu tenho ali, o cara lá da segurança da portaria está me vendo, estou falando com ele, e o mais rápido possível vai me colocar para dentro do condomínio ali, né, num sistema de eclusas, que a maioria dos condomínios trazem isso, né, para deixar o visitante seguro, mas também deixar o condomínio seguro. E essa função, graças à CIP também, né, que faz essa comunicação, também traz essa sensação de segurança e eficiência também para a portaria remota e para o usuário, né, Emerson? É isso aí. Você dá um toque de humanização ali no atendimento também, né? Obviamente é uma característica que você habilita, né? Dependendo da empresa, eu quero usar, não quero usar, mas você gera algo diferente, né? A pessoa pode estar falando com alguém, né? Às vezes fica aquela conotação, não tem ninguém me atendendo lá de lá, ou a pessoa não está me vendo, não. Vai ter ali a pessoa com a expressão, atendendo, dando bom dia. Então gera um sentimento diferente, né? A tecnologia humaniza mais esse atendimento e, consequentemente, gera mais segurança também. Agora, Emerson, em questão de infraestrutura de condomínios verticais e horizontais, tem algum limite se eu já quero começar com o mundo IP? Não, tem uma limitação para isso. Tem alguma limitação na forma IP, transformando junto com a comunicação SIP, com telas? Eu quero botar telas, quero botar monofones IPs também, que a gente tem, né, os TDMI 400, se eu não me engano. Tem alguma limitação para isso, condomínio vertical, horizontal? Marcelo, depende muito do que se quer, né? A gente consegue fazer de várias formas. A gente consegue fazer, por exemplo, só uma rede interna dentro do condomínio. O próprio facial já tem ramais dentro dele, né? Mas sem a necessidade central. Sem a necessidade central. Mas eu quero ter mais gerenciamento, eu quero ter mais recursos, né? Gravação de voz. Eu consigo usar uma central e autenticar esses equipamentos como ramais, né? Dessa central. Um exemplo interessante, um condomínio horizontal. Dificilmente o pessoal vai passar cabo ali. É caro, a infraestrutura é pesada, né? Você consegue pegar um PBX em nuvem, usar a própria internet do morador e autenticar aquela tela ou aquele terminal IP pela internet do morador num PBX em nuvem, que aquele PBX está falando lá com o facial que está lá na frente do prédio. Então você consegue montar um sistema sem cabo nenhum, já usando a infraestrutura que existe, né? Então tudo depende de como é o condomínio, né? Do que o condomínio espera, quais são os benefícios que ele quer. Do mesmo jeito que um condomínio horizontal pode fazer dessa forma, só que ele pode falar, mas aí se a minha internet... Sim, aí você vai ter uma certa relação de dependência com a internet, mas ele pode falar assim, olha, eu não quero ter dependência de internet, eu quero montar um servidor aqui dentro. Ele põe uma unit lá dentro, por exemplo, e consegue fazer dentro do prédio. Então você consegue montar do jeito que o cliente quer, de acordo com os benefícios e segurança que ele quer daquela comunicação que ele está gerando ali. Inclusive, até nessas duas modalidades assim, de serviço, tanto para a Central e Unity, tipo, nem que você comentou, até nos nossos serviços em nuvem, a gente tem até funções de extensões de ramal, por exemplo. Então, ele pode ter ali um ramal no aplicativo dele, ele pode ter um ramal físico dentro da casa dele, um ramal, de repente, com a esposa, com o filho, com a filha. Então, como a gente consegue também entregar diferentes tipos de atendimento em diferentes tipos de soluções também, tanto em nuvem, tanto a central física. Então, isso também é uma mobilidade muito interessante para quem está começando a implantar um condomínio do zero dessa forma. Muito, muito bacana. Eu acho interessante essa integração, né? E essa variedade de projetos que eu posso fazer, começando com o mundo analógico, lá já indo para o híbrido e indo para o mundo IP. Então a gente não tem, vamos dizer, a gente não tem limite de instalação, vamos botar assim, né? Condomínio horizontal, vertical, posso utilizar a própria internet do cliente, posso utilizar fibra, que também é mais em conta, né? Posso fazer um condomínio todo fibrado, que hoje em dia a gente tem condomínios horizontais, bairros horizontais que a gente vê aí hoje em dia, né? Todos já com fibra ótica, onde o custo diminui bastante, consideravelmente, a comunicação.
E ali, com conversores, o céu é o limite, né? A gente consegue botar várias telas, vários porteiros, videoporteiros e assim por diante. Exato. Essa é a importância de um protocolo padrão entre os equipamentos, né? Mas o que aconteceria se a gente colocasse ali dentro um equipamento que não tem um SIP padronizado, né? Você poderia gerar uma chamada e no momento que fosse fazer uma transferência, aquela chamada some, né? Ela cai, não volta e se perde, a pessoa tem que ligar de novo, né? Então, o benefício é realmente a escalabilidade, né? De poder fazer 10 ramais ou 1000 ramais, se quiser, a confiabilidade, né? E a segurança, né? Pela troca ali de informações que foi colocado no começo, né? O tipo de criptografia, o usuário, a senha, né? Então gera uma série de benefícios, né? Dentre eles eu colocaria a escalabilidade, a confiabilidade e a segurança como os pontos pilares aí. Isso eu achei legal, a parte de segurança, né? Lembra quando eu falei lá no começo, pessoal, para vocês, que antigamente a gente conseguia ouvir até a rádio AM no nosso monofone. Hoje não, hoje a gente tem o sigilo de dados também e o sigilo através da criptografia, né? Exatamente. Quem nunca viu é uma missão impossível da vida, o cara vai lá, abre aquele distribuidor geral de linhas, coloca um telefone ali e já consegue ouvir tudo que está sendo conversado, né? Hoje, então, no protocolo SIP é muito diferente, né? A gente tem diversas situações, né? Diversas soluções aqui dentro da Intelbras que oferecem, sim, criptografia de dados. Então, ela permite com que o cliente final tenha um pouco mais de segurança nessa sua troca de conversas no protocolo SIP, na internet, né? E a internet hoje também é um mundo bem difícil também de lidar. Então, a gente também tem que sempre se preocupar com a segurança. Se você vai ter uma central física, por exemplo, né? No seu condomínio, na sua casa, enfim, é sempre importante também que você se blinde quanto a esse tipo de ataque, porque ele pode acontecer, né? Então, redirecionamento de porta é sempre importante, né? Firewall nos seus roteadores é muito importante também o investimento nessa área, caso ele tenha alguma central física. Caso ele opte adquirir algum sistema em nuvem, aí o processo é muito mais tranquilo, né? Porque isso fica tudo terceirizado. E aqui na Intelbras a gente tem os dois pontos. E o legal que você falou de configuração em nuvem e não ter muito trabalho para fazer uma configuração, todos os nossos faciais, né? E tanto as faciais quanto as telas, toda configuração pode ser feita em interface web, né? Aí tudo isso já facilita na hora de fazer um cadastro, de montar uma lista, assim, um plano de descagem, para quem ele vai ligar, fica tudo na tela do computador ali, facilita ainda mais a mesma interface ali que eu posso cadastrar os usuários, cadastrar as fotos da pessoa no facial, eu posso também já cadastrar os ramais SIPs ali, a conta SIP ou uma central PABX, então a facilidade também de configuração, você que está assistindo a gente, provavelmente algum integrador também, a facilidade na configuração traz também eu vejo como um benefício, né? Que antes tem que configurar uma central analógica, ela é tranquila, hoje também consegue fazer via software, mas com as telas via interface web torna muito mais fácil, tela facial, outros dispositivos IPs também consegue configurar, eu achei muito bacana. Eu acho bacana também alguns condomínios, eu vejo alto-falantes IPs também, que eu consigo dar um comando de uma portaria e falar num alto-falante, né? Às vezes na piscina de um condomínio, o monitor da piscina vai lá no ramal IP e dá um comando. Eu acho bacana isso aí também. Legal. Tem diversos... Você pode agregar outros equipamentos, né? Esse que você colocou um alto-falante, o pessoal às vezes chama de corneta SIP também, né? Do mesmo jeito nós temos câmeras também, né? Que a gente consegue ali fazer a captação de áudio, devolver o áudio ali, né? Então você consegue compor melhor realmente a solução toda, né? E hoje, falando de integração, de solução 360, que a gente fala muito, né? Hoje em dia, tudo se conversando, telas, câmeras, controladores de acesso. A gente tem um software que a gente comercializa na Intelbras, que é o Defense, que através dele eu consigo integrar tudo isso e mais um sistema de detecção de incêndio, por exemplo. Eu consigo gerar uma chamada, um alerta, se der um alarme de incêndio, eu acho isso fantástico também. E essa comunicação em si, né, traz não só a comunicação de áudio e vídeo, mas também total integração e segurança em um condomínio e também numa empresa, né?
esses tipos de chamadas, de soluções, ele não fica preso só em condomínios. Eu posso trazer para condomínios empresariais também, né? Exato. A gente está falando muito da integração da voz, né? Do vídeo, da comunicação em si, né? Mas, obviamente, a gente tem os eventos, né? Que também compõem esse aparato todo da solução, né? Então, o evento, se o alarme disparou, se não disparou, aonde foi, né? Você tem mensagens também trafegando com o uso de um software desse, que é um software integrado, né, de segurança como um todo, né? Bacana. Agora, a gente está chegando na reta final do nosso podcast. Quero perguntar para o Emerson na visão do futuro, né? O que a Intelbras planeja, o que a Intelbras vê da comunicação, né? Da comunicação com o SIP, agora com o SIP padrão que a gente tem. O que a gente almeja para o futuro em termos de soluções para condomínios de comunicação e integração em geral? Legal, Márcio. Nós gostamos muito de popularizar as soluções, né? Tornar fácil as soluções em termos de uso. Um exemplo que eu dei foi a solução híbrida, né? Que a proposta é tira um porteiro analógico, põe um facial, né? Junto com o ATA no ramal da central de portaria. Numa situação dessa, a primeira dúvida que vem é, mas como é que eu configuro os apartamentos? A gente já fez isso, né? Você consegue exportar o plano tudo pronto, né? Praticamente, né? Então a gente quer simplificar esse processo para facilitar a jornada, para que o cliente foque naquilo que é mais importante para ele, que é o cliente dele, né? E o futuro, ele vai ser no sentido de sempre estar trazendo soluções de uma forma simples e que gerem valor e que resolvam alguma dor, né? Então, a gente não tem dúvida nenhuma de que daqui para frente as soluções IPs elas vão crescer muito, né? E muito baseado nessa padronização de protocolo, que ela é bastante importante, tanto para a Intelbras quanto para o mercado, porque eu posso integrar também outras soluções de mercado aos nossos equipamentos, né? Então, o objetivo é esse, é simplificar a oferta, né? De uma forma profissional, né? Essa solução híbrida que a gente fala é uma solução original de fábrica. Mas o pessoal, mas é para colocar um ATA, o ATA entronca mesmo, mas uma solução original de fábrica que você consegue exportar. O cara com pouco conhecimento de IP, ele já começa a trabalhar, né? Então a gente quer realmente deixar isso fácil para que o cliente se preocupe em ouvir as dores lá do condomínio, né? E na hora de implantar a solução ele tenha facilidade na implantação, na configuração e conte com um portfólio extenso, né, como é o nosso portfólio, né, tanto de comunicação, de segurança, de redes aí que a Intelbras tem. Tudo Intelbras. Para ele focar na solução, né, na dor do cliente e não lá na configuração, né, focar na solução. E, Durval, o que a gente tem, né, o que a gente pode esperar de comunicação para o futuro, né? Futuro próximo, vamos dizer assim, que não tem como a gente fugir mais do IP. O IP está aí, chegou, emplacou, a gente tem essa migração, né, a gente pode começar a migração, mas partir para o IP é o futuro, já é o futuro presente, né? O que a gente tem para oferecer daqui para frente? Bom, daqui para frente é integração. Coisas que solucionem, como o Emerson falou, né? Solucionem não só uma dor, mas que também agreguem valor para aquele sistema, né? Hoje a gente tem a parte de telefonia analógica ainda na parte de comunicação, a gente ainda comercializa, mas a gente sente muito essa migração do nosso cliente para a parte IP. Então, por isso a gente tem gateways, temos centrais IPs, centrais em nuvem, soluções omnichannel também, principalmente para a parte, hoje em dia está todo mundo conversando pelo WhatsApp, conversando por redes sociais. Então a gente também tem soluções que podem até ajudar nesse tipo de atendimento. Inclusive você falou em facilitar e eu queria fazer até um convite, né? Para entrar lá no nosso portal de cursos, que a gente tem curso do protocolo SIP. Introdução ao protocolo SIP, de repente está começando agora no protocolo SIP, não entende como é que funciona, não quer sair mexendo num controlador facial, não entende o que tem que configurar ali. A gente tem um curso que explica exatamente como funciona o protocolo SIP e também tem um curso da nossa linha de faciais, que é bem simples, bem tranquilo, também um curso rápido, bem mão na massa, que o aluno consegue entender como aplicar aquilo ali na forma prática. E ele vai sair dali também agregando valor, está fazendo novos negócios, né? Bacana, bom isso que o Durval falou. Então basta acessar, você que está vendo a gente aqui, basta acessar cursos.intelbras.com.br e lá tem uma variedade de cursos, quase 1000 cursos que a gente tem lá, para você saber desde o básico até o avançado, você sair dominando essa comunicação IP. Emerson, suas considerações finais, né? O que você tem para falar para o nosso espectador que está assistindo a gente aqui no nosso podcast, sobre o mundo IP, para ele quer começar, né? Ele quer começar nessa integração, começar a entrar nesse mundo de comunicação IP. Não tenha medo. Comece.
comece. Vocês vão ver que é simples, né? O trabalho difícil nós estamos absorvendo pelo lado da fábrica, que é o nosso papel, para que simplifique a solução para vocês, né? Então, esqueçam aquele estigma de que IP é difícil, que, né? Venha fazer o desafio, coloca uma primeira solução híbrida, vocês vão ver como é fácil, como a gente digeriu muito, né, as complexidades para que a coisa flua para vocês, em termos de focar no cliente, atender bem o cliente lá e não ficar quebrando cabeça com a tecnologia. Isso é papel da fábrica. Bacana. Então, quero agradecer muito a presença do Emerson, a presença do Durval aqui. Deram muitos esclarecimentos aqui sobre o mundo IP e o protocolo SIP também. E você, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também. E não se esqueça de seguir a gente lá no @souparceiro_Intelbras também e se inscrever no canal da Intelbras no YouTube. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, Obrigado. tchau.